A verdadeira felicidade reside dentro de nós mesmos. A liberdade é o único objetivo realmente significativo na vida. Conquistamos a paz interior quando deixamos de nos preocupar com o que está fora do nosso alcance. Quer se tornar invencível? Então, pare de lutar contra o que você não pode controlar. Sua felicidade depende de 3 fatores que estão sob seu domínio: sua vontade, a forma como interpreta os acontecimentos ao seu redor e a maneira como utiliza suas próprias ideias. A verdadeira felicidade não depende de circunstâncias externas. Mesmo em meio a diferentes situações, lembre-se, ela só pode ser encontrada dentro de si. Não busque ser nada além do melhor que você pode ser, pois isso está totalmente ao seu alcance. Você tem 2 opções: ou se dedica a cultivar sua razão, buscando sempre a verdade, ou se perde nas superficialidades da vida. A escolha é sua e de mais ninguém. Você pode direcionar suas habilidades para o crescimento interior ou se deixar levar pelas aparências. Pode se tornar uma pessoa plena de sabedoria ou seguir o caminho dos que vivem de forma medíocre. Saiba distinguir o que você pode controlar e o que não pode. A felicidade e liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle, e outras não estão. Só depois de aceitar estas regras fundamentais e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Ocupe-se em apenas do que você pode controlar. Mantenha sua atenção inteiramente concentrada, o que de fato lhe compete, e tenha bem em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles, e não o seu. Se agir assim, estará imune com ações, e ninguém o poderá reprimir. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, não será obrigado a realizar qualquer coisa contra a sua vontade. Os outros não poderão feri-la, você não fará inimigos ou será prejudicada. Quando algo acontece, a única coisa que está em seu poder é sua atitude com relação ao fato. Suas alternativas são aceitação ou ressentimento. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. Pare de se atemorizar com noções irrefletidas, reações impulsivas e com suas impressões sobre como as coisas são. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem o que parecem ser, são aquilo que são. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. As pessoas, mesquinhas, geralmente atribuem aos outros a culpa por seus próprios sofrimentos. As pessoas comuns atribuem a culpa a si mesmas. Aquelas que se dediquem a viver uma vida de sabedoria, compreendem que o impulso de atribuir culpa a alguém, ou alguma coisa, não passa de tolice, e que não se ganha nada culpando seja quem for, os outros ou nós mesmos. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Quando sofremos estresses, perturbações ou desgostos, não cumpremos jamais os outros, mas nossas próprias atitudes. As pessoas, mesquinhas, geralmente atribuem aos outros a culpa por seus próprios sofrimentos. As pessoas comuns atribuem a culpa a si mesmas. Aquelas que se dediquem a viver uma vida de sabedoria, compreendem que o impulso de atribuir culpa a alguém, ou alguma coisa, não passa de tolice,
e que não se ganha nada culpando seja quem for, os outros ou nós mesmos. Ninguém pode ferir você. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Portanto, quando aparentemente alguém estiver provocando você, lembre-se de que é a própria avaliação do incidente que causa essa sensação. Não deixe que suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências. Tente simplesmente não reagir no momento. Afaste-se da situação. Procure ter dela uma visão mais ampla. Recompõe-se. Pensar com clareza vital. A vida dedicada à sabedoria é uma vida voltada para a razão. É importante aprender como pensar com clareza. A clareza de pensamento não é uma atividade que acontece por acaso. Exige treinamento específico. É através da clareza de pensamento que somos capazes de direcionar corretamente nossa vontade, manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos, descobrir qual é o nosso relacionamento com os outros e os deveres inerentes a esses relacionamentos. Utilize integralmente o que acontece com você. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e recorremos aos nossos recursos interiores escondidos, ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. A boa vida é a vida com serenidade interior. O indício mais seguro de uma vida superior é a serenidade. O progresso moral resulta do fato de você ver-se livre do tumulto interior. É preferível morrer de fome, mas livre de desgostos e medos, a viver na abundância por preocupações, temores, desconfianças e desejos incontroláveis. Inicie de mediar um programa de autodomínio. Sua vontade está sempre sobre seu poder. Nada pode de fato fazê-lo parar. Nada pode realmente impedi-lo de prosseguir, porque a sua vontade está sempre sobre seu controle. Progresso espiritual exige que ressaltemos o que é essencial e deixemos de lado todas as outras coisas, como ocupações banais que não merecem a nossa atenção. Além disso, é até bom ser considerado todo ingênuo com relação às coisas que não nos competem. Não se preocupe com a opinião de outras pessoas a seu respeito. Elas estão fascinadas e iludidas pelas aparências. Mantenha-se firme seu propósito. Só isso poderá fortalecer a sua vontade e dar a coerência à sua vida. Lembre-se de que você está em busca de um caminho mais elevado. Não deseja que os outros o vejam como uma pessoa sofisticada, incomparável ou sábia. Na realidade, desconfie se for visto pelos outros como alguém especial. Fique alerta para não adquirir um falso sentimento de autoimportância. A busca da sabedoria atrai críticas. Aqueles que buscam uma vida de sabedoria mais elevada, que procuram viver de acordo com princípios espirituais, devem estar preparados para serem ridicularizados e condenados, mas não se preocupar. Nunca dependa da admiração dos outros. Não há força nisto. O mérito pessoal não pode ter derivar de uma fonte externa. Cresça. Não é importante que os outros pensam de você. O autodomínio é a nossa verdadeira meta. O mal não é um elemento natural no mundo. Nos acontecimentos ou nas pessoas, o mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista nossa verdadeira meta na vida. Quando lembramos que nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar por nosso aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade. Conquista-se o progresso espiritual enfrentando a morte e as calamidades. Em vez de desviar os olhos dos acontecimentos dolorosos da vida, olha para eles diretamente e contemplem-os com frequência. Enfrentando as realidades da morte, das enfermidades, das perdas e decepções,
você se liberta das ilusões e falsas esperanças e evita pensamentos mesquinhos de inveja. Adapte seus desejos à realidade. Seja isso bom ou ruim, a vida e a natureza são governadas por leis que não podemos mudar. Quanto mais cedo aceitamos esse fato, mais tranquilos seremos. Em última análise, somos controlados por aquilo que concede o que buscamos ou remove o que não queremos. Se por outro lado, sucumbimos a nossos desejos passageiros por coisas que não estão sob nosso controle, a liberdade está perdida. Desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos e podemos treinar para ter hábitos melhores. Desempenhe bem o papel que lhe foi dado. Somos coatores e uma peça de teatro. A vontade divina designa um papel para cada um de nós sem nos consultar. Alguns atuam em peças curtas, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de uma pessoa pobre, de um deficiente físico, de uma famosa celebridade, de um líder político ou de um simples cidadão comum. Apesar de não estar sob nosso controle de determinar o tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela. Onde quer que você esteja e quaisquer que sejam circunstâncias, procura apresentar um desempenho impecável, que é muito complicado. A vontade divina existe e dirige o universo com justiça e bondade. Embora isso não seja sempre aparente, se olhamos apenas para a superfície das coisas. O universo que habitamos é o melhor dos universos. Reafirme a sua resolução de contar com a justiça, a bondade e a ordem, e elas disseram cada vez mais reveladas em todos os setores de sua vida. Lembre-se de que a ordem divina é inteligente e fundamentalmente boa. A vida não é uma série de episódios aleatórios e sem sentido, mas um todo ordenado e refinado que segue leis em última análise compreensíveis. Quando procuramos adaptar nossas intenções e ações à ordem divina, não sentimos perseguidos, indefesos, confusos ou ressentidos diante das circunstâncias desagradáveis de nossas vidas. Nós não sentimos cheios de força, determinação e segurança. A fidelidade não supõe uma crença cega. Ela consiste em praticar com constância o princípio de ser afastado às coisas que não estão sob nosso controle, deixando-as evoluírem de acordo com o sistema natural de responsabilidades. Para de tentar antecipar seus acontecimentos ou controlá-los, em vez disso, aceite-os com boa vontade e inteligência. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. A fidelidade é a sua vida, a vida e ações que são a fidelidade. Conferimos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda para nós. Sua meta deve ser a de enxergar o mundo como um todo integrado, inclinar fielmente toda a sua existência para o bem supremo e adotar como sua vontade da natureza. O aperfeiçoamento de talentos pessoais depende de ser honesto consigo mesmo. Procure saber em primeiro lugar quem você é e do que é capaz. Assim como não se pode criar grandes coisas em um instante, também leva tempo a aperfeiçoar nossos talentos e atitudes. Confie na existência de uma inteligência divina cujas intenções dirigem o universo. Faça com que o seu objetivo máximo seja direcionar a sua vida de acordo com a vontade da ordem divina. Se a liberdade o que você procura, então não deseja nada e rejeite tudo que depende dos outros. Caso contrário, será sempre um escravo indefeso. Procure compreender o que é realmente a liberdade e como ela é conseguida. A liberdade não é um direito ou a capacidade de fazer o que se quer. A liberdade vem da compreensão dos limites do nosso próprio poder e dos limites naturais estabelecidos pela providência divina. Ao aceitar os limites e inevitabilidades da vida e ao trabalhar com eles, em vez de lutar contra eles, nos tornamos livres.
Estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. É bom acertar desafios. É desta forma que progredimos para o nível seguinte de desenvolvimento intelectual, físico ou moral. Ainda assim, não se iluda. Se você tentar ser alguém ou alguma coisa que não é, se atrofia a ser o verdadeiro eu e acabar não desenvolvendo os potenciais em que você teria se destacado naturalmente. Dentro da ordem divina, cada um de nós tem um chamado especial. Escute o seu e siga-o fielmente. Zele por este momento. Zele com cuidado e interesse por este momento. Entregue-se inteiramente às suas particularidades. Mostre-se sensível a esta pessoa, a este desafio e a esta tarefa. Pare de criar dificuldades desnecessárias para si mesmo. Está na hora de realmente viver, de habitar integralmente a situação em que você se encontra agora. Você não é apenas um espectador desinteressado. Participe, empenhe-se, respeite a sua parceria com a providência. Pergunte-se muitas vezes: como posso agir neste momento ou desempenhar esta tarefa especial de modo que seja aceitável pela vontade divina e coerente com ela? Defina claramente a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características especiais dessas pessoas que você também quer ter? O que você quer ser? Está na hora de parar de ser vago e impreciso. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja sabedoria, então deve identificar precisamente o tipo de pessoa que você aspira a ser. Se você tem um diário, anote que está tentando ser, de modo que possa consultar essa autodefinição. Descreve exatamente a conduta que quer adotar, para que possa manter ela não só quando se encontrar sozinho, quando estiver na companhia de outras pessoas. Comece a viver seus ideais. Chegou o momento de encarar com seriedade a questão de viver de acordo com seus ideais. Uma vez tendo determinado quais são os princípios espirituais que você quer seguir à risca, submeta-se a esses princípios como se fossem leis. Como se fosse de fato um erro infringidos. Por quanto tempo você pode ainda adiar projetos de quem você realmente quer ser? O melhor lado do seu caráter não pode mais esperar. Põe os seus princípios em práticas. Agora chega de desculpas e adiamento. Você não é mais uma criança. Quanto mais cedo se dedicar ao seu programa espiritual, mais feliz será. Quanto mais você esperar, mais será vulnerável à mediocridade. Mais vai sentir a vergonha e arrependimento. Porque sabe que é capaz de fazer melhor. Deste minuto em diante, jure que vai parar de decepcionar-se. Desligue-se do resto da multidão. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que foi preciso para isso. Agora!